Muito bem, pessoal, vamos voltando para mais um capítulo do nosso curso de Direito Tributário, agora com o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Nosso roteiro de hoje não é nada muito diferente do que já estamos habituados. Vamos começar com a análise da hipótese de incidência do tributo e dos seus aspectos essenciais e tecer algumas considerações sobre o caráter extrafiscal desse imposto. Começando com a legislação relevante, o que nós temos aqui, basicamente, são três diplomas normativos de maior interesse em relação ao IOF. Por ordem cronológica, o Código Tributário Nacional, que traz vários dispositivos referentes a esse imposto. Temos também disposições referentes ao IOF na Constituição Federal de 1988 e temos também algumas leis ordinárias que tratam desse imposto, a mais relevante delas, a Lei número 8.894 de 1994. Não tem como errar, né? 8.894 de 94. Bom, ao longo da exposição nós vamos então trazendo elementos desses três diplomas normativos para delinear os aspectos relevantes da hipótese de incidência do IOF. Começando, como sempre, pelo aspecto material da hipótese de incidência. Bom, o aspecto material ele já é indicado, evidentemente, pela própria norma constitucional que estabelece a competência da União Federal para instituir esse imposto. Reparem, artigo 153, inciso 5º da Constituição. Compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Por aí, já pelo inciso 5º do artigo 153, se pode ver que a hipótese de incidência do IOF é um tanto complexa. Na verdade, é um imposto que contempla operações de natureza jurídica diversas. O que há em comum entre elas é que se tratam de operações financeiras, daí o porquê a denominação do imposto. Mas convenhamos que operações de crédito, de câmbio, de seguros e relativas a títulos ou valores mobiliários são operações de natureza jurídica, pelo menos, bastante distintas. Essa, digamos, complexidade da hipótese de incidência do IOF, abrangendo operações distintas, evidentemente se reflete também no Código Tributário. Código Tributário que no artigo 63 estabelece com um pouco mais de detalhamento o aspecto material da hipótese de incidência do tributo, o núcleo, digamos assim, da hipótese de incidência. Então, repare, artigo 63 do CTN. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador. Não vou ler tudo aqui para vocês, mas deixa-se indicado que há um detalhamento um pouquinho maior nos incisos 1º a 4º do artigo 63 do CTN. Então, fazendo uma leitura atenta do Código Tributário, é possível, digamos assim, resumir o aspecto material da hipótese de incidência da seguinte maneira. O IOF é o imposto que incide sobre operações. Operações aqui no sentido jurídico do termo. Operações, digamos assim, que são objeto de uma série de normas jurídicas no direito civil, no direito dos contratos. Operações jurídicas de crédito, de câmbio, de seguros e operações envolvendo títulos e valores mobiliários. Importa ressaltar aqui o seguinte: o imposto incide sobre a realização dessas operações. Não depende do resultado delas, tá? Ainda que uma operação de crédito, de câmbio ou de títulos ou valores mobiliários resulte em prejuízo para o contribuinte do imposto, o imposto incide de qualquer maneira. Não se trata aqui de um imposto que incida sobre resultado, sobre eventual lucro da operação, mas ele incide apenas sobre a realização da operação, ponto final. É um imposto que, portanto, independe do resultado.
O segundo ponto importante a ser observado é a disposição do artigo 63, parágrafo único do CTN, que estabelece uma tributação alternativa para impedir que o imposto incida ou possa incidir duas vezes sobre uma mesma operação. Reparem aqui na redação do parágrafo único, aí sim vale a pena a leitura. Parágrafo único do artigo 63. A incidência definida no inciso 1º, ou seja, quanto às operações de crédito, exclui a definida no inciso 4º, ou seja, quanto a operações relativas a títulos e valores mobiliários, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma operação de crédito. Muito, digamos assim, pertinente essa disposição do parágrafo único. Pelo seguinte, vamos parar para pensar. Normalmente, valores mobiliários ou títulos são, de fato, signos representativos de uma operação subjacente. Imagine o seguinte, imagine que o Tesouro Nacional emite um título da dívida pública da União. E alguém adquire esse título da dívida pública mediante o empréstimo de uma quantia em dinheiro para a União Federal. Um empréstimo que será quitado pela União no prazo definido do contrato que deu origem ao título da dívida, com uma taxa de juros também ali pré-definida. Houve aí, obviamente, uma operação de crédito. Quem compra um título da dívida pública da União, na verdade, está fazendo um empréstimo, né? Uma operação de crédito para a União. Convenhamos que não teria sentido tributar a operação de crédito e a emissão do título, que é representativo dessa operação de crédito. Se estaria aí operando uma dupla tributação sobre uma mesma base de incidência. Então, para evitar esse tipo de situação, é que o Código Tributário, o legislador, estabeleceu o disposto aqui no parágrafo único do artigo 63. Mas muito bem, vamos agora seguindo em frente. Vamos para o aspecto temporal da hipótese de incidência. Vamos ver aqui em que momento se reputa ocorrido o fato gerador do IOF. Evidente que, como se tratam de várias operações diversas tributadas sob a guisa de IOF, haverá também uma série de momentos diferentes em que se reputam ocorridas essas operações. O próprio artigo 63, ficamos aqui nele, o próprio artigo 63 já nos indica, até com relativa precisão, o momento em que se reputa ocorrido cada uma das operações que são fato gerador do imposto. Vocês podem conferir aqui na tela, podem também conferir aí na legislação de vocês. Resumidamente, podemos dizer o seguinte: nas operações de crédito, reputa-se ocorrido o fato gerador na entrega do crédito ou na sua colocação à disposição do interessado. Depois, nas operações de câmbio, reputa-se ocorrido o fato gerador na entrega dos valores ou na sua colocação à disposição do interessado. Nas operações de seguros, reputa-se ocorrido o fato gerador na emissão da apólice ou no recebimento do prêmio do seguro. Por fim, nas operações envolvendo títulos e valores mobiliários, reputa-se ocorrido o fato gerador no momento da emissão do título ou do valor mobiliário, no momento de sua transmissão, ou do seu pagamento, ou do seu resgate. Portanto, temos aqui cobertas todas as possibilidades quanto ao aspecto temporal do imposto. Agora, o aspecto espacial. Quanto ao aspecto espacial, não há maiores complicadores nem segredos. De novo, voltamos ao artigo 153 da Constituição Federal. Repare que o artigo 153 determina que o IOF é um imposto de competência da União. Isso já nos indica as coordenadas geográficas de incidência desse imposto, que correspondem, na verdade, a todo o território nacional. Existe aqui, todavia, um ponto que pode gerar uma dúvida, referente às operações de câmbio.
que acontece quando, por exemplo, uma empresa situada no Brasil contrata uma operação de câmbio com um banco situado no exterior? Contrata uma operação de câmbio no exterior. Haveria, nesse caso, incidência do IOF sobre essa operação de câmbio contratada no exterior? É um ponto um tanto duvidoso, e a resposta é que sim. Haveria incidência, ou melhor dizendo, a incidência do IOF nessa operação. É jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça brasileiro que, no momento da liquidação de contratos de câmbio firmados no exterior, ocorre a incidência do IOF sobre essas operações de câmbio. Tá? Não se trataria aqui de uma extraterritorialidade na incidência do tributo, vamos deixar isso claro. Na verdade, a liquidação da operação de câmbio é o seguinte: contrata-se a operação no exterior e recebe-se, né, faz uma, digamos assim, importação de moeda para o Brasil, recebe-se a moeda aqui no Brasil. Ao receber e liquidar o contrato de câmbio aqui no Brasil, obviamente, ocorre a incidência dentro do âmbito territorial nacional, dentro do território nacional, ok? Vamos em frente agora. Um aspecto mais interessante, mais complexo um pouquinho do IOF é o que diz respeito ao quantum debitor, o aspecto quantitativo. Como é que se calcula, não é, o valor devido do imposto. O aspecto quantitativo tem como principal elemento a base de cálculo do tributo, como vocês devem lembrar, e a base de cálculo do IOF está definida aqui no artigo 64 do CTN. O artigo 64 nos dá, obviamente, diversas possibilidades quanto à base de cálculo do tributo, cada uma delas correspondente a uma das espécies de operações, câmbios, seguros, valores imobiliários, etc., que são, né, hipótese de incidência desse tributo. Nós podemos dizer o seguinte, recolhendo aqui os elementos presentes no artigo 64. Podemos dizer que nas operações de crédito, a base de cálculo do IOF será o valor principal da operação, quer dizer, o valor tomado por empréstimo, mais o valor dos juros que serão cobrados nessa operação de crédito. Nas operações de câmbio, a base de cálculo será o montante da operação, obviamente expresso em moeda nacional. Nas operações de seguro, o valor do IOF será o montante do prêmio do seguro. Por fim, hipótese mais complexa, nas operações envolvendo títulos e valores mobiliários, a base de cálculo será, na emissão do valor mobiliário ou título, o valor nominal do título, mais o eventual ágio pago na operação a mercado. Na transmissão de títulos ou valores mobiliários, o valor será, o IOF incide sobre o valor nominal da operação ou sobre a cotação do título ou valor mobiliário em bolsa de valores. Evidentemente que aí a lei ordinária vai ter que definir em que circunstâncias incide o IOF sobre o valor nominal, em que circunstâncias incide sobre a cotação em bolsa quando ocorre a transmissão, por exemplo, a compra e venda desses títulos ou valores. Por fim, o IOF também pode incidir no pagamento ou resgate de títulos e valores mobiliários, caso em que a base de cálculo será o preço pago pelo título ou o preço pago no resgate desse título. Questão interessante agora diz respeito à alíquota, definição das alíquotas do IOF. Evidente que as alíquotas estão definidas uma série de atos normativos, legais e infralegais. Por quê? É quando nós paramos para analisar a questão da definição das alíquotas do IOF que fica claro o caráter extrafiscal desse imposto. Lembrando aqui que tributos com caráter extrafiscal são aqueles que têm por objetivo não só a arrecadação de dinheiro para o tesouro público,
mas tem também algum outro objetivo ulterior. São aqueles impostos que também são utilizados como instrumento de intervenção sobre a economia, como instrumento, digamos assim, de materialização da política econômica, instrumento de execução da política econômica do governo. Evidente que é o caso aqui do IOF. Reparem no seguinte, primeiro ponto. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. As alíquotas do IOF podem ser alteradas por ato do Poder Executivo, ou seja, podem ser alteradas livremente por decreto, em última análise. Parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição dispõe que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Ora, inciso 5º, 153, temos precisamente o IOF. Mais ainda, esse caráter extrafiscal se ressalta ainda mais quando se lê o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Porque nesse dispositivo nós vamos ver que o IOF é um imposto que está fora do regime da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, ok? O princípio da anterioridade, portanto, nas suas duas variantes, anual e nonagesimal, não se aplica ao IOF. Eu transcrevi aqui para vocês na tela os dispositivos constitucionais pertinentes. Reparem, o artigo 150 da Constituição é aquele que estabelece as limitações constitucionais ao poder de tributar e dispõe o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos. Isso aqui, o 150, inciso 3º, a linha B. A linha B é o princípio da anterioridade anual. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Depois temos a linha C, que dispõe sobre a anterioridade nonagesimal. É vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Questão é que o parágrafo 1º do artigo 150 estabelece algumas exceções a esses dois princípios, a anterioridade anual e a nonagesimal. Vejamos, parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148, 153, 124 e 5. Inciso 5º, lembrando de novo, é o que trata do IOF. E prossegue. A vedação do inciso 3, a linha C, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, 153, 1, 2, 3 e 5. Novamente, não se aplica anterioridade nonagesimal ao IOF. O que isso quer dizer aqui é o seguinte, reparem, o governo pode, a qualquer momento, por ato do Poder Executivo, por um decreto, alterar as alíquotas do IOF em qualquer uma das operações sobre as quais esse imposto incide. E essa alteração pode ter vigência imediata, logo após a publicação do decreto. É evidente que isso se faz para que o tributo seja utilizado como um instrumento, eu diria até poderoso, da execução da política econômica governamental. Por último, pessoal, vamos para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do tributo. Repare aqui que coisa interessante. O artigo 66 do CTN basicamente delega à lei ordinária o estabelecimento da sujeição passiva do IOF. Reparem, artigo 66 do CTN. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei, ou seja, como dispuser a lei ordinária, que tem que ser elaborada pelo Congresso Nacional. Nesse particular, tá, a lei ordinária mais relevante para a definição da sujeição passiva, não a única, mas a mais relevante para a determinação da sujeição passiva do IOF,
é a Lei número 8.894, de 94. Tá? O artigo 3º dessa lei e o artigo 6º estabelece uma série de regras quanto à atribuição da obrigação de pagamento desse imposto. Resumidamente, lendo a Lei 8.894, mais um ou outro diploma normativo, nós podemos resumir da seguinte maneira: quem é contribuinte do imposto? Então vamos lá. Nas operações de crédito, o contribuinte do imposto é o tomador do crédito. É quem toma o empréstimo, ok? 2. Nas operações de câmbio, a coisa é um pouco mais complexa. Nas operações de câmbio, é contribuinte do imposto o comprador da moeda nas transferências para o exterior. Ou seja, por exemplo, você compra uma quantia em dólares para transferir para um parente que mora no exterior. Ora, o comprador da moeda estrangeira para fins da transferência será o contribuinte do imposto nessa operação. De outro lado, será contribuinte na operação de câmbio o vendedor da moeda nas transferências do exterior para o Brasil. Então, imagine que um banco, tá, vende moeda estrangeira para você, vende a moeda estrangeira, numa operação que se inicia no exterior e termina aqui no Brasil. Nesse caso, o vendedor da moeda, o banco, seria o contribuinte, ou é o contribuinte do imposto. Eu reparo aqui o seguinte, tá? A legislação permite que o banco faça o recolhimento, que o banco não, desculpem, que a instituição financeira responsável pela operação de câmbio, pode ser um banco, pode ser uma casa de câmbio, etc., a instituição financeira responsável pela operação de câmbio faça a retenção do tributo, mesmo quando ele é devido pelo comprador da moeda. Retém o tributo e o repasse para o Tesouro Nacional. Agora, seguindo, terceira possibilidade. Quem é o contribuinte nas operações de seguros? Nas operações de seguros, o contribuinte é o próprio segurado, quem contrata o seguro. De novo, aqui nós temos a possibilidade de retenção. Tá? A seguradora ela pode efetuar a opção, né, do fisco de exigir que a seguradora efetue a retenção do IOF e o pagamento. Ok, de novo, para facilitar, evidentemente, a fiscalização da Receita. É muito mais fácil fiscalizar, né, poucas seguradoras do que milhares de segurados. Por fim, nas operações envolvendo títulos e valores mobiliários, os adquirentes desses títulos e valores são considerados os contribuintes do imposto. Quanto à sujeição ativa, aqui também não tem nenhum segredo. Sujeição ativa, obviamente, é da União Federal, que institui e cobra esse tributo. Bom, com isso, pessoal, acho que temos aqui um bom panorama dos principais pontos do IOF e terminamos esse imposto por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.